Fala, turma! Outro vídeo, mais questões. Desta vez, língua portuguesa nos concursos públicos da Unesp. Questões em provas aplicadas em 14 de junho. Vamos lá, estudando. Você vê que o caderno de prova começa com a logomarca da Unesp, está escrito prova objetiva e sempre a prova objetiva com 40 questões, começando com 10 questões de língua portuguesa nos conhecimentos gerais. Essa a primeira questão do vídeo. Na prova, não importa que questão que era. Vamos ver? Em conformidade com a norma padrão de concordância verbal e nominal, veja que legal. Se a banca simplesmente escrevesse em conformidade com a norma padrão de concordância, a frase dois pontos, você precisa subentender que pode ser concordância verbal, que pode ser concordância nominal. A banca preferiu deixar aqui expresso, escrito, claro. Aí ninguém vai discutir. Talvez, e já houve oportunidade, que a banca pediu para você analisar quanto à concordância verbal. Então, e somente. Noutras oportunidades, somente concordância nominal. Então, você não se preocupava com a concordância verbal. Mas aqui, em cada alternativa, você vai ter o cuidado de olhar. Está certa a concordância verbal na alternativa A? E a concordância nominal? Entendeu? Então, veja, A, B, C, D e E, acho de média complexidade, claro que depende de seus estudos, né? De seu portfólio de conhecimentos, mas vamos lá. Quando convencido da importância das verduras, as crianças as comem sem reclamar. Claro que você entendeu que esse as faz referência a verduras. Quando convencido da importância de verduras, as crianças comem as verduras sem reclamar. As comem. Esse as é verduras. Mas estamos procurando aqui erros ou acertos de concordância verbal e nominal. Quando convencido, as crianças comem verduras sem reclamar. O correto seria quando convencidas da importância das verduras, as crianças convencidas, elas é quem são convencidas da importância. Por isso aqui existe erro. Percebeu? Ficou fácil para você? E as crianças comem verduras. Tudo certo. No passado houveram galera, turma, galera. Verbo haver, verbo existir, precisa saber. Se fosse o verbo existir, colocaríamos no plural. Existiram muitas pessoas. Existiram. Agora, verbo haver, com o sentido de existir. É o verbo haver, mas tem sentido de existir. No passado, houve muitas pessoas que migraram para a América em busca de riqueza. Por isso aqui existe erro. Ou você escreve houve muitas pessoas, ou você escreve existiram muitas pessoas. Se muito do que desejamos para outras pessoas podem ser algo que beneficie a nós mesmos. Veja que interessante. Muito do que nós desejamos para outras pessoas, esse muito alguma coisa pode ser algo. Não é podem. Então, muito de algo pode ser algo. Muito pode. Fica claro para você? Legal? Muitos artifícios podem ser utilizados. Muito mais que isso pode ser necessário. O problema é que pessoa que não estudou ou com alguma dificuldade na língua portuguesa vê muitas palavras e não percebeu que o verbo poder precisa concordar com isso aqui, ó. Muito de tralalá pode
ser algo. Então, não é podem. Não tem a letra M de Maria, não é plural, porque muito é singular. D de dado, vivem-se diversos tipos de dificuldade, tanto sociais quanto econômicas, ao redor do mundo. Isso é bem legal. Tem a ver com aquelas plaquinhas que vemos pelas ruas, nas casas. Aluga-se quartos. Errado. Correto? Alugam-se quartos. Vende-se casas. Errado. Correto? Vendem-se casas. Voz passiva. Mas aqui não precisa saber disso, se é passiva, se é analítica. Não, galera. Neste vídeo estou mostrando para vocês como identificar erros em alternativas e daí, por eliminação, encontrar a resposta da questão. Você quer ganhar o ponto, acertar a questão. Você não quer ser professor de língua portuguesa. Então aqui, por mais que soe errado, a gente ouve e parece que tem alguma coisa errada na frase da alternativa D. Ela está correta de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Diversos tipos de dificuldades, etc. e tal, são vividos. Vivem-se, entendeu? Vivem-se diversos tipos. Ou então, vive-se dificuldade na vida, vive-se a chance de passar no concurso. Agora, precisamos deixar no plural, porque diversos tipos de dificuldades, etc. e tal, tudo isso está no plural. Diversos dificuldades. As dificuldades, galera, são vividas. Então, vivem-se dificuldades. Tudo bem? Por isso que D está tudo bonito, mas vamos ter certeza, olhando a alternativa E, em países onde há censura no Estado. Ocorre pequenas, essa alternativa ninguém poderia errar. Pequenas manifestações ocorrem. Então, porque o verbo ocorrer está na frente do sujeito pequenas manifestações, uma ou outra pessoa pode não perceber que aqui precisa ser plural. Pequenas manifestações ocorrem. Então, o correto seria ocorrem pequenas manifestações. Por isso, o erro. Então, você, até por eliminação, sem saber de voz passiva, mas se lembrando dos erros que vemos em placas, em cartazes pelas ruas, aluga-se casas, errado. Vende-se apartamentos, errado. São apartamentos, apartamentos são vendidos, então o correto é vendem-se apartamentos. E aqui na D de dado, vivem-se o quê? Dificuldades. Diversos tipos de dificuldades. Vivem-se muitas dificuldades. Se fosse dificuldade, vive-se. Como é dificuldades, vivem-se. Alternativa D. Na prova era a questão ali de número 4. Você vê o gabarito, alternativa D, acertamos. D de dado. Outra, bem legal, emprego de vírgula e, no caso aqui, também de colocação pronominal. Nesse tipo de questão, de repente, você não é expert em tudo de língua portuguesa. Você teve mais facilidade no estudo da colocação pronominal, porque realmente emprego, uso de vírgula, é um pega pra capar. Então, você, primeiramente, em cada alternativa, veja a colocação pronominal. É assim que vamos resolver essa questão. Tá ok? Tá ok? Veja. Nos dias atuais, não estamos olhando vírgula ainda. Porque se você escolheu ver a colocação pronominal, faça de conta que não existe nenhuma vírgula em nenhuma alternativa. Vamos olhar pronomes e se está posto no lugar correto. Nos dias atuais, não é raro que se ouça o
Opa, se. Que se ouça. Não é raro que se ouça. Seria errado. Não é raro que se ouça. Haveria erro se estivesse escrito: não é raro que ouça -se. Porque esse pronome, será que é relativo? Importante que ele atrai esse pronome aqui. Então, o correto é desse jeito aqui, ó. Que se ouça. Seria errado. Que ouça-se. Que poderia parecer bonito. Opa, falando difícil, mas errado. De, em alguns espaços, se defende a utilização. Ó, galera, isso é importante. Apesar de não estarmos observando a vírgula ainda, se tem ou não tem vírgula, se está na posição correta ou não, aqui você entende que isso, porque existe a vírgula, isso é como se fosse algo bloqueado. Está à parte, deixado de lado. Então é como se não existisse. Vou deixar na cor cinza. E aí você leu que resta. Se defende que a utilização da palavra, aí você já sabe. Não se começa oração, frase, com pronome oblíquo, no caso o se. O correto aqui, ó, esquecendo em alguns espaços. O correto seria defende-se, que é a utilização da palavra felicidade, entendeu? Defende, -se. Olha que interessante, comum todo mundo dizer te amo. Está errado, de acordo com a língua portuguesa. Quanto a sentimento, tudo bem. Te amo, não. Amo, -te. Mesma coisa, se defende, não. Defende, -se. Defende-se. Legal? Então você, vendo apenas a colocação pronominal, sabe que aqui existe erro. Veja a alternativa C. Não existiam nas décadas passadas muitas das ideias. Galera, de novo, ó, a banca nessa questão cobra vírgula e colocação pronominal. Então, aí a pessoa é tarada com o verbo haver, verbo existir. Será que é não existia ou é não existiam? Aí vou procurar na alternativa o sujeito. Opa! Muitas das ideias não existiam. Está tudo certo. Marcou. Será que acertou? Olha a reflexão. A questão não trata aqui de concordância verbal, de concordância nominal, galera. Então não importa, ainda que estivesse escrito errado, não existia muitas das ideias. Isso não faria com que a alternativa fosse desconsiderada, que fosse a alternativa errada, ou que a própria questão fosse passível de recurso, porque esta questão trata de dois temas da língua portuguesa e nenhum deles é concordância verbal. Então a pessoa tem que parar de procurar aquilo que não importa. Então voltemos à nossa atenção. Não existiam nas décadas passadas. Lembram-se, estamos olhando colocação pronominal. Deixamos de lado, por enquanto, a vírgula. Muitas das ideias que hoje divulgam-se, olha só, você olhou o se, e aí? Divulgam-se ou o correto seria se divulgam? Eu tenho aqui de novo o pronome que. Ele atrai o pronome se. Então, o correto é que hoje se divulgam. Legal? Que hoje se divulgam. Por isso, está errado aqui, ó. Que hoje divulgam-se. Puxa, mas é bonito de ouvir, Fábio. Parece algo intelectual, mas está errado. Se eu tenho uma palavra que é atrativa, o termo é palavra ou termo proclítico. Atrai o pronome, no caso oblíquo. Então eu preciso escrever que hoje se divulgam. E mais, eu tenho hoje. Então eu tenho duas palavras que atraem o se, que hoje se divulgam. Seria o correto. Dedidado frequentemente se aborda. Opa! Tá vendo? Aqui eu tenho um advérbio, ele também é atrativo. Frequentemente.
estaria errado, frequentemente aborda, -c. Frequentemente aborda-se, errado. Parece bonito, mas está errado. Aqui está correto. Então, o se vem antes do verbo. Isso que é colocação pronominal. Frequentemente se aborda. O se é atraído pelo advérbio frequentemente. Sob diversos aspectos, a questão da felicidade e daquilo que se deve fazer para... Olha que legal! Que atraindo o pronome se. Que deve fazer-se. Que deve se fazer. Olha que interessante para você pensar. Que deve se fazer para alcançá-la estaria correto? Talvez sim. Por quê? O errado, com certeza, seria, se estivesse escrito, que deve fazer-se, que deve fazer -c, porque o se ele é atraído pelo pronome que. Legal? Mas não seria, a meu ver, totalmente errado escrever que deve se fazer, porque ainda assim o se foi atraído pelo que e ficou entre o verbo dever e fazer, que deve se fazer. Legal. Agora, que deve fazer-se, não. Então, aqui está correto, que se deve fazer. O se foi atraído pelo pronome que, e assim, ao invés de estar aqui, ó, não está aqui. Onde que ele está? Ele está aqui. Então, corretinho. Beleza? Há pesquisadores que têm se dedicado. Olha, galera, isso é bem importante. Primeiro que, dedicado-se, não, porque depois de particípio não se coloca o pronome. Há pesquisadores, o correto, porque tem o pronome atrativo que, seria há pesquisadores que se têm dedicado a pesquisas, mas eu me lembro de aulas de língua portuguesa que essa construção não seria de toda errada, e inclusive ou com hífen ou sem hífen. Desse jeito aqui, ó, que tem se dedicado, não estaria totalmente errado, pelo que eu lembro dos estudos. Mas eu estou fazendo aqui a resolução igualmente a você. Estou estudando, tentando resolver a questão. Eu vejo que a alternativa E me trouxe dificuldade no momento da prova. Eu não perco tempo imaginando, divagando, indo lá no planeta Marte e voltando, porque não tenho tempo a perder. Então, eu vou às demais alternativas, acho erros e vou eliminando. De repente, vi que na A, na B, na C, na D, eu achei erro de emprego de vírgula, ou erro de colocação pronominal, ou erro de vírgula e colocação pronominal. E aí, por eliminação, de repente, sem precisar saber se isso está certo ou errado, isso em destaque na cor cinza, eu, por eliminação, marcaria E. Mas vamos lá. Agora, voltando. Vamos ver vírgula. Nos dias atuais, vírgula. Tudo bem. É obrigatória? É facultativa? Não importa para a gente no momento. É uma expressão adverbial com 3 palavras, e se é grande, 3 ou mais palavras, geralmente, mesmo estando no começo da frase, vamos colocar vírgula. Não é raro que se ouça, olha o se sendo atraído pelo que, legal. Em diferentes contextos e com muita frequência, a palavra felicidade. Não é raro que se ouça a palavra felicidade. E aí, entre vírgulas, toda essa expressão. Se eu coloquei a vírgula aqui, eu preciso colocar aqui. É como se estivesse isso separado da frase. Não é raro que se ouça a palavra felicidade em diferentes contextos e com muita frequência. Viu uma outra construção dessa frase? Esqueça nos dias atuais. Tudo bem, está com vírgula, se não estivesse, não seria o problema. A banca quer cobrar seu conhecimento disso aqui. O que não é raro que se ouça? A palavra felicidade. Então vamos ler. Não é raro que se ouça a palavra felicidade. E aí seguimos lendo.
em diferentes contextos e com muita frequência. Percebe que isso na cor cinza poderia estar depois de não é raro que se ouça a palavra felicidade? Então, é toda uma expressão que eu coloco entre vírgulas. Não posso colocar vírgula aqui e deixar de colocar vírgula aqui. Não posso colocar vírgula depois de frequência e esquecer da vírgula aqui, ó, entre ouça e entre em diferentes. Porque tudo isso aqui, ó, em diferentes contextos e com muita frequência, está isolado do restante da frase que é: não é raro que se ouça a palavra felicidade. Por isso que a alternativa A em relação às vírgulas, correto. E a alternativa A em relação à colocação pronominal, correto também. Mas vamos supor que você ficou na dúvida, você vai na B. Você já viu o erro de colocação pronominal. Porque, como eu disse, em alguns espaços, vírgulas. Então, começa a frase aqui, ó. Se defende. Lembrem-se, te amo. Lindo de ouvir, mas está errado. É amo-T. Legal? Então, não é se defende, é defende-se. Mas, Fábio, supondo que eu não vi a colocação pronominal e eu estou observando vírgula. Defende-se que a utilização da palavra felicidade vem aumentando nos meios de comunicação. Você ouviu a leitura do Fábio como é diferente? Isso aqui, ó, agora em destaque na cor cinza, eu consegui colocar no final da frase. Algo se defende que a utilização da palavra felicidade vem aumentando. Em que lugar? Onde? Nos meios de comunicação. Então, toda essa expressão adverbial eu colocaria depois do vem aumentando, mas preferiu o autor colocar no meio da frase. E se colocou no meio da frase, se eu abro com vírgula, eu fecho com vírgula. Então, com relação às vírgulas, B de bola, tudo correto. Mas houve o erro aqui, ó. Não posso começar com pronome oblíquo. Se defende, errado. O correto é defende-se. Defende-C. Legal? Entendeu o porquê de as vírgulas estarem corretas? Eu coloquei vírgula aqui. Eu preciso da vírgula aqui. Somente a vírgula aqui. Sem essa, haveria erro de emprego de vírgulas. Somente essa vírgula aqui. Sem essa, também havia ou haveria erro de emprego de vírgula. Mas como existem duas, tudo certo. Não existiam muitas das ideias que hoje divulgam-se, olha só, que hoje se divulgam. Nós falamos, mas Fábio, estamos olhando vírgula, tá bom. Não existiam muitas das ideias que hoje divulgam-se acerca do que se entende por felicidade. De novo, uma expressão adverbial, agora no meio da frase. Necessariamente, se eu abro com vírgula, eu fecho com vírgula. Porque é como se a gente não lesse isso em destaque na cor cinza. Nós poderíamos ler: não existiam muitas das ideias que hoje divulgam-se acerca do que se... Galera, ó, muitas das ideias, e aí você colocaria vírgula ou não? Muitas das ideias, vírgula, que hoje divulgam-se, vírgula. Talvez esteja certo, talvez esteja errado. Aí já é uma complexidade maior, porque esse que seria explicativo. Será que esse que seria restritivo? Não vi questões de provas anteriores de concurso público da Unesp cobrando essa complexidade quanto ao pronome relativo que. Se é explicativo, se é restritivo, e aí precisa de vírgula, ou se é necessária e obrigatória a vírgula. Mas imagine que, se estivesse escrito muitas das ideias, vírgula, que hoje divulgam-se acerca do que se entende por felicidade, não vi erro nenhum. Vamos pensar assim, ó, esquecendo isso aqui. Não existiam muitas das ideias que hoje se divulgam acerca do que se entende por felicidade. Se puser vírgula aqui, ó, muitas das ideias, vírgula, que hoje se divulgam acerca, eu não acho que haveria erro. Mas, na dúvida, você já viu o erro de colocação pronominal.
Por isso que eu falei, você começa por aquilo que você entende mais, é colocação pronominal. Você já viu o erro aqui, ó? O certo seria que hoje se divulgam. Então você já arrisca toda a alternativa, não importa se a vírgula está bem empregada ou não, ou se existem empregos corretos de vírgula. Entendeu? Na D de dado, você viu que bonito. Frequentemente se aborda, colocação pronominal perfeita. Errado, frequentemente aborda-se. Mas vamos ver vírgula. Frequentemente se aborda, sob diversos aspectos, a questão da... Olha só, galera, sob diversos aspectos. Consegue perceber que também é uma expressão que, como eu falei nas alternativas anteriores, você abre com vírgula, você precisa fechar com vírgula. Deveria estar assim, ó, vírgula, sob diversos aspectos, vírgula. Por quê? Porque daí você iria ler. Frequentemente se aborda a questão da felicidade e daquilo que se deve fazer para alcançá-la, alcançar a felicidade. Notou que abriu com vírgula, aqui ó, se aborda vírgula, sob diversos aspectos, e foi embora. Não, cadê a vírgula aqui? Legal? Nessa alternativa D, porque você viu acerto em relação à colocação pronominal, perfeito. Mas existe erro no emprego de vírgula. Faltou vírgula aqui, vírgula, sob diversos aspectos, vírgula. E essa vírgula aqui, Fábio? A explicação é mais complicada, não é? Mas você já observou que faltou a vírgula aqui. Então, alternativa D, você já risca também. Você não perde tempo pensando, será que tem ou não tem? Legal? A meu ver, não tem. A questão da felicidade e daquilo. Questão do quê? Da felicidade e daquilo. Imagine outra frase. Questão de felicidade e de tranquilidade. Você colocaria vírgula. Questão de felicidade, vírgula, e de tranquilidade? Não. Outra expressão meio diferente, sorte na vida e no amor. Você escreveria sorte na vida, vírgula, e no amor? Não. Sorte na vida e no amor sem vírgula nenhuma. Mesma coisa, questão da felicidade e daquilo. Questão de A e de B. Questão de X e de Y. Você não colocaria a vírgula. Legal? Então, dois erros, porque aqui faltou vírgula depois de aspectos e aqui sobrou vírgula. Não tinha. Você leria da felicidade e daquilo tralalá, sem essa vírgula aqui. E há pesquisadores que têm se dedicado, olha que interessante, há pesquisadores, vírgula, que têm se dedicado, vírgula, a pesquisa sobre as transformações pelas quais passa a noção de felicidade. Existem pesquisadores. Então, galera, quem é que se dedica? Quem é que tem se dedicado? Pesquisadores. Pesquisadores dedicam-se. Pesquisadores têm se dedicado. Não estamos olhando o pronome nesse momento, estamos olhando vírgula. Então, o correto é, entre sujeito e predicado, não tem o vírgula. Há pesquisadores que têm se dedicado. Não tem essa vírgula. Há pesquisadores que têm se dedicado. Quem se dedica, dedica a. Dedicado a. Que tem se dedicado. Eles, pesquisadores, têm. Por isso, circunflexo, verbo ter no plural. Eles têm se dedicado a quê? A pesquisas. Dedicado a pesquisas. Então, aqui também não tem o vírgula, tá bom? Porque a pesquisas complementa o dedicado. Existem pesquisadores que se dedicam. Se dedicam a quê? A pesquisas. Então, não ponho essa vírgula aqui. Também não ponho essa vírgula aqui. Talvez a alternativa E, a mais difícil, mas você entenderia que tem se dedicado, o correto seria que se tem dedicado. Mas eu também acho que, porque lembro de alguma coisa de estudo de língua portuguesa, que poderia ser escrito assim, que tem
traço C dedicado, ou que tem sem o tracinho C dedicado. Mas se eu fosse escrever que se tem dedicado, agora absurdo seria que tem dedicado C, aí não dá. Particípio não tem pronome depois dele. Mas você viu a alternativa E, muito difícil, porém você observou pesquisadores têm, eles têm, entre sujeito e predicado não tem o vírgula. E aqui o dedicado, dedicado a estudar, dedicado a isso, dedicado a aquilo. Então, dedicado a pesquisas, eu não tenho essa vírgula. Legal, por isso a alternativa A é a resposta da questão, era de número 4 na prova. Mais tempo nessa questão, porque estava difícil. Aqui havia, em outra prova, um texto legal de Rosiana Murray. Será que é assim que se pronuncia? E aí, costumeiramente, a banca gosta de sentido próprio, sentido figurado. Sentido figurado, figuras de linguagem. Metáfora, por exemplo, a avó tem uma máquina de costura. Algo no sentido figurado? Não. Existe a avó, a máquina pode ser de costura, tudo bem. Costura rendas na barra dos vestidos. Vestido tem barra? Tem, é algo próprio. Não tem nada de figurado. Costura rendas, existem rendas que eu posso costurar em vestidos, especialmente na barra desses vestidos. Também tudo próprio. Máquina de costura, legal. Máquina de fazer pipoca, máquina micro-ondas, máquina de costura, que foi a mãe da sua mãe. Opa, tudo bem, próprio. Mãe da sua mãe seria a avó, costura uma hora na outra, um carinho no outro. Opa, peraí. Costurar hora. Fábio, não existe a linha do tempo. Tá bom, galera, mas isso é devagar. Isso é tergiversar, é voar, é viajar na maionese. Costurar uma hora na outra. Eu tenho a hora 13 horas. Então, vou costurar com 14 horas. Isso é sentido figurado. E a escola? E o chão fica cheio de fios e linha colorida. Legal. O chão está lá, cheio de fios e linha colorida. Existe linha colorida? Próprio. Fios também. E o chão repleto, cheio de fios e linhas. Galera, que legal, hein? Vamos lá, porque você já viu o quê? Sentido figurado, ou seja, não é próprio, está na alternativa D. E eu trouxe algumas curiosidades. Olha essa outra questão. Achei um pouco difícil, galera. Mas, como eu disse, quando você vê uma questão assim, comece por aquilo que você acha mais fácil. Nos trechos do poema, aquele poema que mostramos aqui, ó. Legal? Você pode ler. E o chão fica cheio de fios e linha colorida, enquanto a avó vai costurando amor. Olha só, de novo figurado. Costurar amor. Costurar carinho em outro carinho. Costurar uma hora em outra. Então você viu que é figurado. As palavras destacadas, está aqui em negrito, ó, o de e o enquanto, tem, na ordem que se apresentam, sentido de. Fábio, de é preposição, é interjeição, é advérbio, enquanto o que é conjunção? Tá vendo? Isso é perder tempo. A questão não cobra esse conhecimento. Quer saber o quê? Que sentido tem essa palavrinha de? Que sentido tem essa palavrinha enquanto? Mas esses sentidos dentro dessa frase. Fábio, o de eu fiquei na dúvida, mas eu entendi o enquanto. Enquanto a avó vai costurando, naquele momento, naquele instante que a vovó está costurando. Então eu sei que é tempo, Fábio, para mim é fácil. Tempo e tempo. Se você sabe, tem certeza que é tempo, você risca B de bola, você risca D de dado, você risca E de escola. Tá vendo? Por eliminação você ficou com duas alternativas. Se fosse chutar, você tinha 1/5 de chance de acertar. Se você eliminou 3 alternativas e precisar chutar, você tem metade de chance de acertar. Você marca A, você não. O Zé marca A. E a resposta é C. Poxa, perdeu o ponto. Mas havia metade de chance de acertar, entendeu? Então você viu que é tempo? Que é tempo, porque é na ordem, respectivamente. Então, o enquanto é a segunda palavra. Primeira palavra de, você vê, é finalidade.
é assunto, é conteúdo, é modo, é instrumento. E aí, a segunda palavra na ordem, enquanto, é tempo, é comparação, é tempo, é explicação, é conclusão. Você já descobriu o quê? Esse enquanto dá noção de tempo. Enquanto a vovó costurava, enquanto a avó vai costurando, naquele instante, naquele momento, naquela hora, naquele minuto. Legal? Então, se é tempo, ou é A de amor ou C de casa. Agora é que são elas. E o chão fica cheio de fios. Existe finalidade aqui, galera? Você não percebe, ó? O pote está cheio de grãos. Opa, eu tenho um conteúdo no pote. O chão está cheio de fios. Você percebe algo de conteúdo? O que tem no chão? Muitos fios. Então ele está cheio de fios. Ele está repleto de fios. Você percebe que não tem finalidade? Fábio, e se fosse estou cheio de você? Galera, de novo, perdendo tempo. Você já viu o que é tempo aqui, enquanto, e aí você está em dúvida. Cheio de fios. É finalidade ou conteúdo? A panela está cheia de arroz. Notou o conteúdo? O arroz está na panela. Os fios estão em que local? No chão. E o chão está cheio do quê? De fios. Então eu vejo conteúdo por esquecer de casa. Veja, duas questões estão na ordem como estava na prova. A questão 8, sentido figurado. A questão 9, aquilo de tempo e de finalidade ou conteúdo. Veja a alternativa D. Costura uma hora na outra, um carinho no outro. Existe sentido figurado, metafórico. A poetisa usa a ação literal de costurar, unir tecidos com agulha e linha, para representar o cuidado, a paciência e a dedicação. Costurar uma hora na outra simboliza dedicar o seu tempo, unir os momentos com amor e transformar o passar do tempo em afeto. Por isso é metafórico, por isso é sentido figurado. Escrever costura uma hora na outra, costura um carinho no outro. Legal? Então, a B de bola, por exemplo, costura rendas na barra dos vestidos. Você tinha percebido isso? Porque alguém poderia falar, opa, barra dos vestidos não é figurado? Não. Curiosidade, a expressão levar as barras da justiça, aí sim eu teria um sentido figurado. Porque a justiça não tem barras. Mas o que significa? Essa expressão é usada em sentido figurado porque significa submeter alguém a um processo legal ou obrigar uma pessoa a responder por seus atos perante autoridades competentes. A expressão faz alusão ao espaço físico interno dos tribunais do passado, onde havia uma barra ou grade que separava o público da área reservada aos magistrados. Comparecer diante, na frente das barras, significava estar sob o julgamento da lei. Então, barras da justiça, sentido figurado. Agora, o vestido tem barra, então barra dos vestidos, sentido próprio. Legal? E a preposição de? Ela, com sentido de finalidade, aparece principalmente ao ligar o substantivo a outro para indicar o objetivo, a destinação ou o uso ou utilização de algo. Exemplo, comprei uma máquina de costurar. A máquina é para que fim? Costurar. Máquina com a finalidade de costurar. Ela veste roupa de ginástica. Ela veste roupa de sair, ela veste roupa de domingo, ela veste roupa de praia. Tá vendo? É a finalidade. Nesse caso, a roupa é destinada à prática de exercícios. Então você vê a palavrinha, uma preposição de com sentido de finalidade. Não era o caso da questão. A preposição de com sentido de conteúdo indica que está dentro de um recipiente ou material que compõe algo. Exemplos: uma xícara de café, um copo de água, uma caixa de bombons, chão cheio de sujeira, cheio de linhas. Então, no chão, eu tenho um conteúdo que? Sujeira, linhas, fios. E o cheio é só para especificar. Um pouco de linha, muita linha, cheio de linha. Mas você viu, o de na questão
realmente conteúdo. Legal? Veja, chão fica cheio de fios. Chão com fios. C de casa 9. Olha essa questão última do vídeo, típica de banca de concurso público. Vamos lá. O avô de José Saramago era analfabeto e foi grande fonte de sua admiração. O escritor descreveu o avô como um grande escritor analfabeto. Alguma coisa aqui? Quem prestou homenagens ao longo de sua vida? Saramago teve seu início na literatura um tanto tarde, já que sua família não dispunha de livros em casa. Seu pai comprava a ele o diário de notícias, através do qual o escritor aprendeu alguma coisa, ler. Foi com quase 20 anos que Saramago passou a ir alguma coisa à biblioteca. E aí você já percebeu, lacunas, campos a serem preenchidos, e aí pede corretamente e na ordem respectivamente, o que você vai colocar aqui? Ó? É A, somente A com acento grave. No segundo, é A somente ou A com acento grave, que indica a crase. No terceiro, é A com crase, né, o acento grave, ou é só tão e somente a letra A sem nenhum acento? Você já sabe, verbo ir, ele rege a preposição a. É errado dizer vamos na escola. O correto é vamos à escola, e com acento grave. Por quê? Quem vai, vai a. E escola é feminino. Então é a escola. Então vai a, preposição a, e escola tem artigo a. A mais a, eu tenho a com crase. Seria o caso aqui, ó. Ir na biblioteca, errado. Ir à biblioteca. Ir a, preposição a. Biblioteca feminino tem artigo a. Preposição a mais artigo a mais a, eu tenho o fenômeno da crase. E para deixar claro que existe crase, a fusão, eu coloco o acento grave, que é aquele acento inclinado à esquerda. Sabendo que aqui eu tenho o verbo ir, que rege a preposição a. Ir à biblioteca. Ir ao parque. Ir ao cinema. Ir à padaria. Eu sei que é a com acento. Você, e porque falou na ordem, 1, 2, 3. Nas alternativas você olha, então, a terceira palavra. É a com acento, é a sem acento. Tá vendo? A terceira. 1, 2, a terceira. Ir à biblioteca. Aqui eu coloco assim, a ou assim. Você já sabe. Ir. Ir a. Rege a preposição a. Se eu tiver, e aqui eu tenho, um substantivo feminino, ele precisa de um artigo feminino. Biblioteca, a biblioteca. Se fosse museu, era o museu. E você diria ir ao museu. Errado dizer ir no museu. Então você já sabe, ir à biblioteca. Eu preciso do acento. Só por causa disso, galera, vou destacar na cor verde. Veja que, sabendo disso, você eliminava A, eliminava B, eliminava D de dado. Você ficou com C de casa, E de escola. E aí, veja que legal, porque na C diz que é A sem acento, A sem acento. Aqui, A sem acento, A sem acento. E na E de escola, A com acento, A com acento. Então, quer dizer que aqui teria A com acento, e no segundo aqui, ó, A com acento. Você vê o verbo ler. O escritor aprendeu a ler. Você vai colocar aprendeu a com acento? É a mesma coisa daquela expressão que vemos na rua. A partir de. Camiseta a partir de. E aí as pessoas escrevem assim. Um momentinho. Vou destacar, ó. Você já viu isso? A partir de. Até o corretor ortográfico do Word está indicando que existe erro aqui, ó. Errado, porque partir é verbo. Então, a partir, está errado colocar esse acento. Entendeu? Então, antes de verbo, não existe artigo. Se não há artigo, quem aprende, aprende alguma coisa.
Já é outra situação, também não rege nenhuma preposição. Então, é uma absurdidade, uma excrescência achar que aqui eu tenho o A com acento. Porque verbo aprender é transitivo direto, não rege nenhuma preposição. Então, antes de verbo, eu não tenho artigo. Não tem como aqui haver a fusão de um A com mais um A, que é um artigo. Então, é apenas a letrinha A, sem acento. Sabendo disso, você, por eliminação, sabia que ia ser de casa, mas veja, aqui eu tenho um pronome antes de pronome indefinido, antes de pronomes de uma forma geral, não temos artigo. Podemos ter preposição, a quem prestou homenagens. Então, você sabe que não tem o fenômeno da crase. Legal? Então, só pode ser A sem acento. C de casa, a resposta da questão. Era a questão de número 10. Você vê aqui, ó, o avô de José Saramago. Era isso que eu queria trazer para você. Bastantes questões. Desejo a você bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.